Lucas, capítulo 1, versículo 45. Diz assim: Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Chegamos ao nosso último episódio sobre o estudo ou o entendimento de se eu estou adorando a Deus pelas suas promessas para a minha vida antes ou depois de ver o cumprimento delas. E falamos sobre Zacarias, um personagem que é da linhagem sacerdotal, casado, porém já maior de idade, com sua esposa também, os dois já avançados em anos, como diz a Bíblia, ele recebe a visita deste anjo em pleno templo de Jerusalém, dentro do lugar santo. E este anjo confirma que Deus havia ouvido a oração que ele havia feito, pedindo um filho para Deus. Mas o seu coração já não estava com aquele fogo, com aquela fé, com aquela certeza para crer que esta palavra se cumpriria. E infelizmente, ele tem como consequência ficar mudo até que se cumprisse o tempo do nascimento de João Batista. Por outro lado, nós víamos a vida de Maria, uma jovem solteira, virgem, sim, estava comprometida com um jovem, porém, quando chega este anjo dizendo que ela ficaria grávida e que o Espírito Santo faria isto de forma sobrenatural, ela decide crer e colocar sua vida nas mãos do seu Senhor, crendo de que ele poderia guardá-la, inclusive até de ser morta, por aparecer agora grávida, quando ela ainda não era casada. E ela, ao contrário de Zacarias, pôde visitar a Isabel e receber confirmação, pôde se alegrar juntamente com Isabel, conversar sobre esta situação que ela estava vivendo, do que o anjo lhe havia dito e o que ela havia decidido fazer com estas promessas. E agora nós vamos entender sobre o que estamos falando. Quando é que Maria, ela glorificou a Deus, deu glórias a Deus e pôde cantar, louvando ao Senhor pelas promessas que recebeu? E quando foi que Zacarias pôde fazê-lo? Se nós vamos aos dois personagens novamente, encontramos sobre Zacarias em Lucas, no capítulo 1, do versículo 57 até o versículo 80. Diz assim: A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que ele lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por
toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviam guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometeu desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, ao redimi-lo dos nossos pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia que havia de manifestar-se a Israel. Aleluia! Chegou o momento em que Isabel não somente estava grávida, agora já chegava o momento de dar à luz. E ao dar à luz ao seu filho João, tudo que o anjo disse se cumpre. O gozo entre eles, entre os vizinhos e todos os conhecidos. Esta notícia se espalhou por todas aquelas montanhas, e este menino foi entendido por todos de que havia algo especial neste nascimento. E você encontra que agora Zacarias, desimpedida a sua língua por confirmar o que o anjo lhe havia dito de que este menino deveria chamar-se João, agora ele podia louvar a Deus e profetizar sobre a vida do seu próprio filho, estabelecendo que sim, ele seria o que prepararia o caminho para a vinda do Messias. Se nós entendemos do que Deus falou para a humanidade, existia um momento exato para o nascimento de Jesus como homem nesta terra. E aí nós podemos entender por que João não poderia nascer lá no início do casamento de Zacarias com Isabel. Deus necessitava liberar para que João fosse engendrado e fosse concebido no ventre da sua mãe, no momento exato aonde ele cumpriria este papel para poder abrir ou preparar o caminho para a chegada de Jesus, nosso Messias. Existia um momento que era o momento exato e preciso para que Deus pudesse cumprir esta promessa. Agora,
estava cumprindo esta promessa, de que João prepararia o caminho para a chegada do Messias. Vamos ver qual foi, então, a bênção e de que forma foi que Maria adorou a Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 56, diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Aqui, Maria, uma vez que chegou à casa de Isabel, Isabel lhe diz que sim, confirmava que estava no seu ventre já a presença de Jesus. Maria imediatamente abre a sua boca e começa a cantar um cântico de louvor ao Senhor, estabelecendo que a alma dela engrandecia ao Senhor, que ela entendia as maravilhas que Deus havia feito pela sua força, pelo seu poder, e ela estabelece todas estas palavras, dando confirmação de que no seu coração estava completamente claro de que sim, Deus tinha o poder para cumprir as suas promessas na sua vida e trazer à luz e à existência este filho que seria o seu filho e que viria para fazer esta justiça e para cumprir a aliança dele com Abraão, para produzir a alegria no meio deste povo que clamava pela redenção e pela remissão deles da mão deste governo iníquo, de toda a escravidão que eles viviam. Eles anelavam a chegada deste Messias. E aqui você encontra, então, uma Maria que, antes mesmo de poder sustentar a Jesus nos seus braços e ver com os seus olhos e tocar com as suas mãos a bênção do cumprimento da sua promessa, ela já entregava uma canção de adoração a Deus por esta promessa que sim, ela sabia, se cumpriria. Porém, Zacarias só pôde abrir a sua boca e dar uma canção de louvor a Deus e de agradecimento e estabelecer todas as verdades que estavam em seu coração depois de ver a João Batista já nascido e até poder tocar a este menino, porque você encontra que ele só abre a sua boca e pode falar quando João já tinha 8 dias de nascido, quando o levaram para circuncidá-lo. Aí é quando Zacarias pode voltar a falar de novo, quando diz que o nome dele deveria ser João. 2 situações. A mesma promessa, o mesmo anjo, porém 2 atitudes de coração que resultaram em poder adorar a Deus antes mesmo de ver cumprida a promessa, ou somente poder adorar a Deus depois de ver a promessa
sendo uma realidade diante dos seus olhos. E aqui nós queremos deixar para você esta reflexão. Quando você recebe de Deus uma promessa através da sua palavra, qual será a sua atitude desde hoje? A partir de agora, como vai você reagir diante de uma promessa que parece um milagre, ou terá que ser somente por um milagre para que se cumpra? Qual será a sua atitude no seu coração? A nossa oração e o que esperamos é que este estudo, estes vídeos que compartilhamos estas semanas, possam ter produzido no seu coração a fé, a certeza para crer, ao ponto de poder levantar a sua voz em adoração a Deus, ainda que você não tenha nas suas mãos a promessa. Deus cumprirá cada uma das suas palavras. E Ele é fiel em cumprir cada uma delas. No tempo exato, explicávamos que João não poderia haver nascido quando Zacarias era jovem, porque não estaria vindo Jesus ao mundo naquele tempo. Existia um momento exato onde Deus daria a este casal, que era sem nenhum defeito em relação ao cumprir da lei de Deus, era um casal que Deus havia separado para também poder conceber a este homem que abriria caminho e que prepararia caminho para o seu filho. Existe um momento exato para a bênção que Deus tem preparado para a sua vida. É de cristão, é de filho de Deus ter a perseverança e a esperança para aguardar este momento em louvor e adoração. Se você foi abençoado com o entendimento destes vídeos e com tudo que nós estivemos compartilhando sobre Zacarias e Maria, que você possa compartilhar este vídeo com outras pessoas que você sabe que estão vivendo situações de dúvida, de angústia, de necessidade, de inquietação por saber a vontade de Deus e quando virá à luz esta vontade. Compartilhe com seus amigos, com estas pessoas, inscrevam-se no canal e deixem o seu like, para que também vocês possam receber, ativem o sininho e para que vocês possam receber outros vídeos quando estejam sendo postados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.